E aí eu quero te chamar em Filipenses, capítulo 3, do versículo 4 ao 11. Se você puder abrir, a gente não vai projetar também. É verdade que eu também poderia pôr a minha confiança nessas coisas. Se alguém pensa que pode confiar nelas, eu tenho ainda mais motivos para pensar assim. Aí eu quero que você preste atenção nessa parte. Fui circuncidado quando tinha 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, de sangue hebreu. Quanto à prática da lei, eu era fariseu. E era tão fanático que perseguia a igreja. Quanto ao cumprimento da vontade de Deus por meio da obediência à lei, ninguém podia me acusar de nada. Até aí. Gente, quando ele fala aqui, olha, eu tinha motivos para confiar na carne. Em outras palavras, eu acho que a gente pode tecer um paralelo aqui e dizer, eu tinha motivos, eu tinha estrutura o suficiente para confiar no meu sucesso. E por que ele fala isso? Veja que quando ele está no momento, tem algumas pessoas falando do Cristo de uma forma diferente, e ele, nesse momento, ele está falando com essas pessoas, nesse sentido, né, de tecer esse raciocínio, e ele fala assim, olha, aí ele vem com o currículo, que o Léo já passou aqui para a gente em um dia desses, o currículo de Paulo. Quando ele fala circuncidado no 8º dia, ele está falando, olha, eu sou judeu. Eu nasci judeu. Eu não me converti ao judaísmo. Quando ele fala, eu sou da tribo de Benjamim, ele está querendo dizer, olha, não tenho nada de mistura. Eu sou judeu, sem mistura nenhuma. E que isso, na época, era extremamente importante. Tecia diferenças, né? Do povo que se misturava e do povo que não se misturava, um pouco que seja. E aí ele está falando que ele era fariseu, que era um alto grau de conhecimento. Veja, Paulo, ele tinha uma educação super, mega, blast privilegiada. Ele estudou com os melhores professores. Vamos dizer... Vou fazer igual o Léo. Vamos dizer aqui, Andrés. Tadinho do Andrés, eu sempre pego, né? Que ele não passou na Unicamp. Sabe onde que ele passou? Em Harvard. Ele tinha uma educação privilegiada. E quando ele coloca isso, e a gente vê a percepção, logo depois disso, ele fala assim, e é importante que a gente... tome nota da segunda percepção após essa exposição daquilo que ele tinha, daquilo que ele viveu. Antes da gente colocar a segunda percepção, veja que Paulo, ele era um menino de ouro, vamos dizer assim, olhando para o passado dele e a concepção, até onde ele chegou, ele foi criado para aquilo que ele estava executando. Então, assim, a gente olha Paulo e a gente, às vezes, não tem essa percepção, né? Mas, antes de conhecer a Cristo, ele estava fazendo mais do que certo na vida dele. Ele foi criado para aquilo, ele estudou para aquilo. Veja, que perseguir os cristãos da forma como era, naquele momento, os cristãos eram como um câncer para Israel. Ele estava, assim, gabaritado naquilo que ele tinha que fazer. Ele, aquela pessoa que provavelmente todo mundo falava e olhava assim para ele e falava, esse menino de ouro fez tudo o que tinha que fazer, todos os rituais, estudou. Com devoção, ele fazia aquilo que ele tinha que fazer. E aí, quando a gente vê
a segunda parte do texto, vamos lá. Mais um pouquinho aqui no texto. Depois, ali no 6. Não, desculpa, no 7. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim. Mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor. Isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte do seu sofrimento e me tornar como ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Uau! Veja. Paulo conhece a Cristo, nessa história que a gente leu. E é uma experiência extremamente impactante. Paulo tinha tudo para ter sucesso. Como Paulo troca tudo do sucesso por Cristo? Aqui já começa também o inexplicável, gente. Como explica Maria Madalena sendo liberta, recebendo Cristo, mudando de vida, tendo essa devoção, seguindo a Cristo na morte, na crucificação, na ressurreição, ajudando no ministério? Ela tinha muito que agradecer a Deus, porque ela recebeu muito de Deus. Acredito que esse era o sentimento dela. E Paulo tinha tudo para ser um sucesso. E largou tudo para seguir a Cristo. Não é uma loucura isso? Não sei para vocês, mas na minha confusão mental, que eu comecei compartilhando com vocês, não faz nenhum sentido. Uma do nada vai para um lugar com Cristo, que eu não sei aonde que é, porque do nada ela não vai para o meio. Outro com tudo, larga tudo e vai com Cristo para um outro lugar também, que eu também não sei onde é, mas é com Cristo. E os dois, numa vida extremamente oposta, encontram a Cristo. Gente, essas vidas, essas histórias, elas é um nó na garganta que eu estou falando para você que não dá para explicar.